Era uma vez, numa terra distante, um homem chamado Daniel. Ele vivia em uma terra cheia de desafios e provações, mas sempre manteve sua fé inabalável. Daniel era um homem bom, conhecido por sua bondade e generosidade. Ele sempre ajudava os necessitados e era amado por todos ao seu redor. Ele amava muito a Deus e dedicava sua vida a seguir seus ensinamentos. Todos os dias, ele reservava um tempo para orar e meditar nas Escrituras Sagradas. Ele servia o rei com lealdade e dedicação, mas seu coração pertencia a Deus. Mesmo em meio às responsabilidades do palácio, ele nunca se esquecia de sua fé. Daniel era conhecido por sua honestidade e integridade. Ele era respeitado por todos, pois sempre agia com justiça e verdade. Ele sempre dizia a verdade, mesmo quando era difícil e poderia trazer consequências negativas. Sua coragem era admirada por muitos. Ele orava a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia, sem falhar. Sua fé era a base de sua vida e ele confiava plenamente em Deus. Ele confiava em Deus de todo o seu coração e acreditava que Deus sempre o guiaria e protegeria, não importando as circunstâncias. Um dia, algo terrível aconteceu. A paz de Daniel foi abalada por um evento inesperado e perturbador. Os conselheiros do rei, movidos pela inveja e pelo desejo de poder, o enganaram com astúcia e malícia. Eles criaram uma nova lei, uma lei injusta e cruel, destinada a prejudicar Daniel e sua fé. Esta lei proibia qualquer pessoa de orar a qualquer outro, exceto ao rei. Quem desobedecesse seria severamente punido. Daniel sabia que esta lei era errada e que ia contra tudo o que ele acreditava. Ele estava determinado a não ceder. Ele sabia que tinha que fazer uma escolha difícil. Ele poderia seguir a lei do rei e trair sua fé, ou seguir a lei de Deus e enfrentar as consequências. Com coragem e determinação, Daniel decidiu seguir a lei de Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. Sua fé e coragem seriam testadas como nunca antes. A nova lei era clara e inquestionável. Ninguém podia orar a ninguém além do rei, sob pena de morte. Isso deixou os conselheiros do rei extremamente felizes, pois eles tinham um plano. Eles não gostavam de Daniel. Eles queriam vê-lo cair e estavam dispostos a fazer qualquer coisa para isso. Daniel, no entanto, não teve medo. Ele era um homem de fé inabalável. Ele sabia que Deus era mais forte do que qualquer rei ou decreto humano. Ele tinha certeza de que Deus o protegeria, independentemente das circunstâncias. Todos os dias, Daniel ia para seu quarto, sem falhar. Ele se ajoelhava perto da janela aberta, onde todos podiam vê-lo. Ele orava a Deus, como sempre fazia, 3 vezes ao dia. Os conselheiros do rei estavam observando atentamente. Eles viram Daniel orando e sorriram maliciosamente. Eles correram para o rei, ansiosos para relatar o que tinham visto. Eles disseram a ele com urgência: Daniel está te desobedecendo. Ele está orando ao seu Deus, desafiando diretamente o seu decreto. O rei ficou chateado. Ele gostava de Daniel. Ele não queria puni-lo. Mas a lei era clara. O rei tentou encontrar uma saída. Ele não queria prejudicar Daniel. Mas os conselheiros insistiram. A lei é a lei, eles disseram. Daniel foi levado perante o rei. O rei estava triste. Ele disse: Daniel, meu amigo, eu não posso ajudá-lo. A lei é clara. Você desobedeceu. Você deve ser punido. Daniel olhou para o rei. Ele disse: Eu não fiz nada errado. Eu estava orando ao meu Deus. Meu Deus é o único Deus verdadeiro. Ele vai me salvar. A punição por desobedecer à lei do rei era severa. Qualquer um que ousasse desafiar suas ordens enfrentaria consequências terríveis. Daniel, um homem de fé inabalável, seria jogado numa cova de leões. Ele sabia que sua devoção a Deus o colocara nessa situação. Eram leões famintos, ansiosos por uma refeição.
Suas garras afiadas e rugidos ameaçadores ecoavam pela cova. O rei estava com o coração partido. Ele tinha grande respeito e admiração por Daniel. Ele não queria isso para Daniel. O rei sabia que Daniel era um homem justo e fiel, mas ele se sentiu impotente. As leis que ele próprio havia criado agora o aprisionavam. Ele ordenou que seus guardas levassem Daniel embora. Cada passo que Daniel dava era um golpe no coração do rei. Daniel foi jogado na cova escura. Os leões rugiram ferozmente, prontos para atacar. Parecia o fim para Daniel. Os leões se aproximavam lentamente, seus olhos brilhando na escuridão. Mas Daniel não teve medo. Ele se ajoelhou e começou a orar, sua fé inabalável em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Sua confiança era sua armadura contra o perigo iminente. O rei selou a cova com uma pedra pesada. Era um ato final de desespero e resignação. Ele voltou para o seu palácio. Ele não conseguia comer. Ele não conseguia dormir. A imagem de Daniel na cova o assombrava. Ele estava preocupado com Daniel. A noite parecia interminável, cheia de angústia e arrependimento. A noite toda, o rei andou de um lado para o outro. Ele pensou em Daniel. Ele se arrependeu de sua decisão. Ele desejou ter sido mais forte. O rei se lembrou das palavras de Daniel. Meu Deus vai me salvar. Ele se agarrou a essas palavras. Ele esperava que fossem verdade. Assim que o sol nasceu, o rei correu de volta para a cova dos leões. Ele estava cheio de pavor. Ele temia o pior. Ele gritou: Daniel, Daniel, você está vivo. Ele ouviu atentamente por uma resposta. Dentro da cova, algo incrível aconteceu. Enquanto Daniel orava, um anjo apareceu. O anjo era poderoso e brilhante. O anjo tocou nos leões. Ele fechou suas bocas. Os leões se acalmaram. Eles não fizeram mal a Daniel. Daniel estava seguro. Ele passou a noite inteira na cova. Ele cantou canções de louvor a Deus. Ele sabia que Deus estava cuidando dele. Quando o rei chamou seu nome, Daniel respondeu: Meu Deus enviou seu anjo. Ele fechou a boca dos leões. Eu estou ileso. O rei ficou radiante. Ele ordenou que a pedra fosse rolada. Ele mal podia esperar para ver Daniel. Daniel emergiu da cova. Ele estava ileso, sem um arranhão nele. O rei ficou maravilhado. Todos ficaram maravilhados. O rei percebeu o poder do Deus de Daniel. Ele sabia que este era um verdadeiro milagre. Ele louvou o Deus de Daniel. Ele imediatamente ordenou que Daniel fosse libertado. Ele puniu aqueles que acusaram Daniel. Ele fez uma nova lei. A história de Daniel na cova dos leões é uma história de coragem. É uma história de fé. Ela nos ensina que Deus está sempre conosco. A fé de Daniel nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando estamos com medo, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Deus é maior que nossos problemas. Daniel poderia ter cedido ao medo. Ele poderia ter orado em segredo. Mas ele escolheu ser fiel a Deus. Sua história nos lembra que Deus honra aqueles que o honram. Mesmo diante do perigo, Deus é nosso protetor. Todos nós enfrentamos desafios na vida. Podemos enfrentar pressão para fazer o errado. Podemos ser tentados a comprometer nossas crenças. A história de Daniel nos encoraja a permanecer firmes, a nos apegar à nossa fé, a nunca nos envergonharmos de nossas crenças. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele estará conosco. Ele nos dará a força para superar qualquer obstáculo. Como Daniel, podemos ser exemplos de fé. Podemos mostrar aos outros que é possível viver uma vida de coragem e integridade. A história de Daniel também destaca o poder da oração. Quando Daniel orou, Deus ouviu. Deus enviou seu anjo para protegê-lo.
A oração é nossa linha de vida para Deus. É através da oração que nos conectamos com Ele, compartilhamos nossos fardos e buscamos sua orientação. Não importa quais desafios enfrentemos, podemos sempre recorrer a Deus em oração. Ele está sempre ouvindo, sempre pronto para ajudar. Que nós, como Daniel, façamos da oração uma prioridade em nossas vidas. Experimentemos a paz e a força que vem da comunicação com nosso Criador. A história de Daniel é um lembrete atemporal do poder da fé. É uma história que continua a inspirar pessoas de todas as idades. A coragem de Daniel, sua confiança inabalável em Deus e sua libertação milagrosa da cova dos leões servem como um farol de esperança para todos nós. Vamos nos lembrar do exemplo de Daniel. Vivamos vidas de fé, coragem e integridade. Confiemos no poder de Deus para nos proteger e nos livrar. E lembremo-nos sempre de que, com Deus, todas as coisas são possíveis.